Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu acho que aqui todo mundo sabe que o agronegócio é, acho que o setor mais importante da economia brasileira, né? É chover no molhado, dizer que responde por 25% do PIB, mas eu não sei quantos de vocês imaginam se o agro é tecnológico ou não, né? Hoje em dia a gente pode dizer que é verdade que o agro é tech, né? Que o agro é pop, de verdade. A gente tem soluções de uso de inteligência artificial para controle de pragas, criação de resistência de plantas, monitoramento digital, análise de dados, tudo com o objetivo de aumentar a produtividade das lavouras. Então eu queria começar falando aqui com o pessoal para contar para vocês um pouquinho do projeto dessas empresas que de fato tem coisas que funcionam já nas lavouras, né? E para os produtores dentro e fora da lavoura, né? Então eu tenho aqui o Alex Curibara, que é diretor de planejamento estratégico da AgroGalaxy. Boa tarde, pessoal. O Vitor Mundo, que é chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Agricultura Digital. Boa tarde. O Anselmo Arce, que é cofundador e diretor de relações institucionais da Solinfitec. Boa tarde. E a Maíla Takahashi, é isso? Falei direito? Direitinho. Chefe de experiência do cliente da BASF na América Latina, certo? Certíssimo. Então eu vou pedir para cada um de vocês falar um pouquinho inicialmente do que a empresa de vocês, o que vocês têm de soluções para o agro, só para apresentar um pouquinho, para começar, pode ser? Bom, deixa eu começar com a minha parte. Então, eu sou Alex Curibara, eu trabalho no AgroGalaxy. O AgroGalaxy é uma empresa recente, é o varejo agrícola, onde a gente leva para o produtor no campo soluções agronômicas para que ele consiga aumentar a produtividade dele. A solução agronômica pode ser desde o insumo até soluções mais digitais para ele conseguir acompanhar a lavoura e conseguir melhorar a produção dele, tá bom? Então, na BASF a gente tem uma cadeia de soluções digitais, não só para a lavoura, mas para gerenciamento das fazendas, não só com produtos químicos, mas também com sementes. E acho que um dos grandes aspectos agora desses últimos anos, quando nós pensamos na BASF Agricultura para a América Latina e também mundialmente, nós estamos falando da cultura centrada no cliente. E cliente esse, o agricultor, nosso agricultor. Lembrando que a gente tem uma cadeia de distribuição, né? Um B2B2C. A gente tem um distribuidor e a gente chega no agricultor, mas é preciso trazer esse enfoque para esse homem, para essa mulher do campo, para a gente estar cada vez mais próximo, criando e gerando soluções não apenas para a cadeia, mas para quem está ali no campo, numa tecnologia edge ou completamente sem tecnologia e sendo cada vez mais próximo desse nosso cliente. Bom, meu nome é Anselmo, como já me apresentaram, diretor da Solinfitec. Solinfitec é uma companhia, uma agitec, fundada em 2007, então já tem 15 anos no mercado. A gente desenvolve e comercializa soluções digitais para o agronegócio. Hoje a Solinfitec é a maior agitec do Brasil. Temos 17 países que são clientes nossos, incluindo Estados Unidos e Canadá. E no país temos escritórios regionais em praticamente todas as regiões produtoras do país. São soluções voltadas à gestão e ao controle das operações agrícolas em tempo real. Em geral é isso. Muito modesto, Anselmo, aqui da Solinfitec, viu? Boa tarde a todos. Vitor Mundo, sou da Embrapa, atuo na Embrapa Agricultura Digital, que fica em Campinas. A Embrapa é uma empresa pública, né, então represento o setor público aqui na nossa discussão, uma empresa focada em pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor. Uma empresa de 50 anos e que trabalha, aí como a gente brinca, do abacate ao zebu, de A a Z, trabalha com todos os temas, todas as cadeias produtivas, mas sempre o caráter de gerar conhecimento, gerar tecnologia para o setor agropecuário em benefício da sociedade brasileira. Essa é a missão dessa empresa, né? E a gente tem um orgulho muito grande de ter apoiado a chegar o agro onde está hoje. Bom, pessoal, a gente tem uma série de soluções que funcionam no campo, né?
os drones de monitoramento, sei lá, por exemplo, os robôs que a Solinftec faz. Mas eu queria que vocês discutissem um pouco, explanassem um pouco quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores rurais. Por que a gente não tem mais tecnologia em campo? O que está faltando? Né? Enfim, pode ser a conectividade, pode ser a mão de obra. O que falta exatamente para o setor ser mais tecnológico? Fernanda, então, acho que um ponto que é legal de colocar é que o agro é tecnológico, né? É que a gente às vezes olha para a tecnologia como o drone voando, e não necessariamente. Todo o conhecimento que está por trás das decisões do produtor, de alguma forma, foram sustentados por ciência. E é isso que fez a gente avançar e estar onde nós estamos. Existem vários trabalhos que a gente acompanha que buscam entender o que é um driver de mudança dentro do agro. E a tecnologia responde por mais de 60% dessa mudança, né? Muito além do que a própria mudança de uso da terra, né? Então isso acho que é importante a gente sempre estar colocando, né? Conhecimento traduzido, né, em tecnologia, sendo aplicado por décadas, né, é extremamente relevante, continua fazendo com que a gente tenha um agro forte em qualquer uma das cadeias. Acho que é sempre legal a gente olhar que tecnologia sim, né, existe e impacta. Mas você fala, por exemplo, tecnologia, o que a gente tem mais conhecimento quando você é de agro é tecnologia em semente, por exemplo, né? Manipulação genética, essa ciência que já tem muitos anos, a Embrapa é um agente divulgador e replicador dessa tecnologia. Mas soluções novas, você enxerga que o campo está implementando, existe de verdade? Continuamente, né? Então, se a gente olha para a parte de mitigação e adaptação a mudanças climáticas, né? Continuamente nós estamos usando mais dados, né, para planejamento, entendimento em relação ao clima, o que pode acontecer e o que eu devo fazer agora, né? O que eu vou plantar, quando eu vou plantar, aonde eu vou plantar. Isso já é usado há 3 décadas, mas é algo contínuo que você vai aprimorando e melhorando, né? A parte de desenvolvimento, né, de novas cultivares, eventos biotecnológicos, ela continua o que foi muito feito por métodos convencionais de melhoramento, hoje é sustentado por bioinformática, para você ter avanços mais rápidos, olhando para cenários que mudam com uma frequência ainda maior, né? Então, constantemente nós estamos usando dados para aprimorar métodos convencionais que a gente tinha para avanços mais rápidos, né? Então, acho que isso é uma continuidade, né, desse trabalho que a gente olhou muito para práticas, né, para conhecimento, para insumos, né, mas agora as mesmas coisas são sustentadas por uma análise mais sustentada em dados mais consistentes ainda. Aqui, Fernanda, se eu puder complementar, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a biotecnologia no agro ela é muito forte e muito presente. Como foi o exemplo da semente, né? Então a produção do Brasil em soja ele aumentou muito, não é porque aumentou a mesma proporção de área, mas sim a produtividade que você teve por hectare. O produtor passou a colher mais soja por hectare devido ao avanço tecnológico da biotecnologia, que aí acho que tem bons exemplos no caso da Embrapa. Quando a gente migra para os temas de tecnologia digital, que a gente quer dizer software, quer dizer equipamento, máquina, vamos dizer aqui, a complexidade que você tem no agro é um pouquinho diferente das coisas do dia a dia, de uma jornada, de você fazer a compra no marketplace para você comprar um novo iPhone. Os modelos preditivos que as pessoas gostariam um dia de ter é prever quando vai chover. Então, para você falar de modelagem, a complexidade que você tem em volta nisso, e é uma oportunidade, como você simplifica isso, é um pouquinho mais difícil do que a gente vê nas questões do dia a dia, de fazer um simples aplicativo para fazer um uso ou um modelo de pagamento, tá? Eu queria comentar, a partir disso que você falou, dessas dificuldades, e é o seguinte, vocês têm que entender que o agro funciona como uma indústria a céu aberto, e o produtor não tem incidência sobre muitos dos factores de seu negócio. Ele não é capaz ele tem que se adaptar às mudanças do clima e às condições climáticas, não tem ação sobre isso. Normalmente o que ele produz é um commodity, também não tem ação sobre o preço de seu produto final.
ele não tem ação também sobre o custo de seus insumos. Então, a tecnologia vem ajudar a se adaptar a essas constantes mudanças. Se você vê a evolução da agricultura, ela teve uma transformação com o arado, teve uma segunda revolução tecnológica com a mecanização, uma terceira que foi biotecnológica nos finales do século passado, inicios deste, e uma quarta que está sendo desenvolvida a partir de tecnologias digitales. ¿Y por qué? La productividad en un campo fue disminuyendo el crecimiento de la productividad, ella fue disminuyendo en un tiempo. Llega un punto en el que você precisa mudar los sistemas agrícolas con tecnología, y aquí ter dados y usar los dados para tomar decisiones es un elemento extremadamente importante. Acho que, complementando os colegas aqui, estou muito com você, sabe, Alex? Eu acho que é claro, né? Nós temos todo esse suporte que é essencial da Embrapa quando a gente fala. O agro é muito grande, né? Ele é muito amplo, ele é muito holístico, né? A gente está falando de um grande ecossistema que orbita desde produtos, a ciência, a tecnologia, a aplicação e ao pós-colheita, dentro, fora da porteira, junto com São Pedro, né? A fé, vai chover, não vai chover, segundo São Pedro, as estatísticas dizem que quem sabe, talvez, na terceira semana de dezembro vai acontecer um ciclone, ou não. Então, eu acho que esse ponto é super importante de nós entendermos quem é esse agricultor, quem é esse homem do campo, essa mulher do campo. Porque existem diversos fatores e ter essa visão holística para entender o que de fato importa, o que de fato é usável, né? Como é que eu posso usar essa solução digital? Tem diversos estudos que falam da conectividade do campo e, acreditem ou não, a gente estava comentando um pouquinho mais cedo, existe um estudo da McKinsey, que é um dos maiores institutos de pesquisa também do mundo, falando de comportamento do agricultor, e o Brasil e a Argentina lideram a adoção de tecnologias digitais, mais que a Europa, mais que Estados Unidos, chama Global Farmers Insights 2022. E a gente não percebe, às vezes, isso. Então, eu acho que existe, sim, um caminho de evolução e uma melhoria, mas, assim, a gente vê que pode voar ainda muito mais longe quando a gente fala em conectividade, em uso de drone, uso de plataformas para gestão de fazenda. Eu acho que a disrupção está em nós compreendermos que os nossos agricultores, eles não são fazendeiros, eles são empresários. Existe essa ruptura que ela precisa ser feita para que a gente consiga evoluir de fato, trazendo soluções cada vez mais aplicadas para essa persona, né? Para esse nosso enfoque. Você diria que o produtor ele está disposto a investir em tecnologia, inteligência artificial, em todas essas aplicabilidades de dados? E se está, ele faz em que medida e o que falta para ele fazer mais? Excelente. Pergunta boa, né? O Brasil é um continente. Se a gente for falar de América Latina, piora. Então, nós temos soluções digitais para a agricultura, por exemplo, dentro da BASF e o Charvio. E o que a gente entende, né? Não basta só estar próximo. A gente precisa provar o nosso valor. E muitas vezes a gente estava debatendo o pequeno e o grande produtor. Essas personas ou esses tipos de clientes, eles mudam muito. Então, tecnologia para quem e quando. Existem barreiras de conectividade, estudos diversos falando existe conectividade a rádio e internet dentro das sedes das fazendas, né? Então, levar essa tecnologia requer um investimento enorme. O ponto aqui é para quem, né? Eu acho que tem um ponto que é muito parecido com o que a gente tem em outros setores, né? Você tem diferentes perfis, você tem a pessoa que é mais entusiasta e mais inovador, você tem aquele que é mais tradicional, mas ao mesmo tempo o produto dele, ele está definido, é o preço da soja, é o preço do milho, é o preço do café. A diferença entre o zero e o valor dessa commodity é o quanto que ele tem para fazer o lucro dele, para fazer a lavoura dele,
para fazer a produção dele. Então, quando você fala em tecnologia, muitas vezes o produtor é muito pragmático. Ele fala assim, eu vou economizar no quê? Eu vou ganhar no quê? Então, muitas vezes eu brinco que é muito São Tomé, né? Ele quer ver para crer. Se você chega para ele e fala assim, olha que legal esse produto ou essa solução, vai te ajudar muito. Ele vai falar assim, vai me ajudar no quê? Eu vou ganhar mais produção? Eu vou reduzir o meu custo? Qual que é o benefício no final no meu bolso que eu vou conseguir capturar para de fato eu ser convencido a utilizar esse produto? E ao mesmo tempo esse produtor é uma característica muito curiosa e é muito normal também, né? A memória dele é curta. Então o ano que foi bem, ele continua, no ano que foi mal ele odeia. E ele nunca mais quer ver aquele assunto na frente dele, porque ele foi motivo de todos os problemas na safra anterior. Até que chega uma nova safra, um novo período, ele tem sucesso e ele esquece tudo o que aconteceu. E aí ele volta assim. Interessante, Alex, você está falando disso e quando você vai a falar para um produtor, vou pegar um exemplo, soja. Ele te pergunta, tá, ok, quanto custa a tua solução? Você le fala R$X. Ele te fala, espera aí. Minha produtividade é 48 sacas por hectare. Eu gasto hoje 42. Ele calcula e te fala, tá, vou economizar 0,5 sacas. Ele calcula em sacas. Porque ele tem precisamente o que falou Alex. Ele tem uma produção definida, uma produtividade, uma área que vai produzir, não tem mais. E todo o custo está acima dele. E normalmente, você falava de desafios do agro, um deles é que todo o risco está acima do produtor. Você não tem uma indústria de seguro agrícola desenvolvida no Brasil, praticamente é venda casada com insumos, e ele tem que arcar com todos os ganhos e as perdas. Então tem muito disso, você tem que demonstrar realmente para ele quanto ele vai ganhar, quanto ele vai economizar, ou o que for, e ele tem também que testar, porque foi muito enganado, vamos a falar seriamente. Muitas coisas se le vendieron como soluções e não deram certo. E também o que funciona para um não funciona para o outro, porque tem outra terra, tem outro clima, etc, etc. Então, o tema é complexo. Então, diz para mim como é que o produtor vai escolher diante de tanta solução que tem no mercado. Porque a gente vê, tem até via satélite, né, aplicação de herbicida via satélite pela molécula, enfim, tem coisas que eu nem entendo direito. Mas como é que ele, eu não entendo, ele muito menos, e como é que ele escolhe o que ele deve aplicar na fazenda? A responsabilidade é de quem vende a solução, da Agritech. Você tem que demonstrar para eles. É por isso que as nossas sedes não estão em São Paulo, estão lá em Mato Grosso, em Goiás. Você tem que demonstrar quanto dá a solução. Ele normalmente vai testar. É lógico que na medida que você vai afiançando uma solução no mercado, ele vai tendo exemplos em parceiros, em outros produtores, eles todos se conversam. Mas a responsabilidade é sua, basicamente, como vendedor de soluções. Não é do agricultor, é sua demonstrar que realmente a solução sua vai trazer um benefício para ele. Ao mesmo tempo, esse ponto, né, de você saber mostrar para o produtor, né? Às vezes eu uso alguns paralelos. É a mesma coisa quando a gente vai em um restaurante e tem aquele menu com 20 páginas. Você não sabe o que você escolhe. É mais fácil quando você vai no restaurante, tem aquele menu executivo, melhor ainda quando tem aquele do dia, né? Você tem 2 opções de prato, você escolhe uma ou outra e vai. Cabe a nós do setor conseguir orientar esses produtores de uma forma simples, mas que ele não fique com aquele sentimento de que ele está sendo enganado, como já trouxeram aqui. Mas que ele consiga entender que aquilo que você vai propor como solução, ele entenda de uma forma muito simples, porque aqui pode ser tão complexo quanto a gente quiser. Assim, eu já fui em muitos que a gente chama de dias de campo, onde está o agrônomo explicando todas as soluções com um tecniquez tão pesado, e muitas vezes quando eu olho para as pessoas acompanhando aquilo lá, eu fico perguntando assim, será que eles entendem de fato o que estão dizendo? Outro dia eu até cheguei com a hipótese que talvez não, porque um dia a pessoa estava lá falando sobre a bactérias, daí uma pessoa levantou e falou assim, e o vírus? Como que é o vírus? Eu falei assim, poxa, não entendeu nada do que estava falando até então.
né? Então, se a gente consegue levar de uma forma simples, mas direcionada, tirando esse viés de que eu vou te enganar para eu ter um benefício, você consegue levar melhor para o produtor. Caso contrário, lembra, é aquela velha história, gato escaldado tem medo de água fria. Então ele vai ficar com 2 pés atrás. Porque tem um outro elemento quando a gente olha no campo que é muito mais forte do que na cidade. Ele é muito relacional. É muito uma questão do olho no olho, de quem que eu estou apertando a mão, eu confio ou não confio nessa pessoa. E a construção de um relacionamento e da confiança, às vezes, leva tempo no campo. E aí, se você esquece desse lado e vai puramente para o transacional, às vezes você tem alguns probleminhas aí de ir com uma solução no campo. O Alex, você colocou um bom ponto, a confiança, né? Quando a gente olha para intenção de uso de uma tecnologia, um pouco mais conceitual, né? Eu já trabalho com transferência de tecnologia há um tempo, né? E existem alguns direcionadores interessantes. Um deles é a expectativa de desempenho de uma tecnologia. E aí é o que o Anselmo estava colocando. Preciso mostrar que tem um valor ali, e esse valor é percebido, né? Mas tem mais coisa, né, complementar que vai fazer ele adotar algo ou não, né? O outro é uma expectativa de esforço, né? Mesmo que o desempenho seja muito alto, se o esforço for muito alto, né, talvez eu não adote, né? Tem um outro elemento que é a confiança, né? Eu acredito, alguém já usou, alguém que eu confio contou para mim que usa, normalmente é o meu vizinho, né? Ou no CTG, onde eu fui lá e os outros produtores contaram para mim que estavam usando aquela tecnologia. Ou não, o consultor, o assistente técnico, o representante, né? Que você confie e que te passou uma informação de qualidade, treinou, né? Garantiu isso. E um último são condições viabilizadoras, né? Então, mesmo que você tenha tudo isso e você não tiver uma condição de preço, de financiamento, né, que te garanta, né, a coerência com as 48 sacas de soja que ele produz lá, também não vai adotar, né? E aí, vendo isso, né, sempre tentei trazer para o meu dia a dia. Quando eu compro uma televisão, quando eu compro uma geladeira, tudo isso passou pela minha cabeça sem eu precisar pensar. Mas eu fiz essa análise, né? O quanto ia ser bom para mim, para a família, se eu tinha que pendurar na parede, se tinha que chamar um técnico, eu não tinha, se era financiado em 12 vezes sem juros, pagava no cartão, não pagava, e se meu primo colocou lá e disse, funciona, cara, legal. E é a mesma coisa, então a gente fala muito sobre valor percebido, expectativa de desempenho da tecnologia, seja reduzir custo, aumentar lucro ou acessar mercado, mas existe uma série de outras coisas que tem que estar acoplada, né? E todas as empresas que estão aqui têm essas equipes pensando nisso, né? Para que realmente algo possa ser adotado por qualquer um dos usuários dentro da cadeia, né? Bom, de maneira geral, a gente vê soluções, né? Todas as soluções voltadas da porteira para dentro, como a gente chama, são para aumentar a produtividade. Mas a gente está vivendo um momento em que assim, as mudanças climáticas aí estão claras, né? Então, o clima é sempre um desafio para o campo, né? Todo mundo falou aqui, quer dizer, no fim das contas ele reza mais para chover e não se a solução funciona ou não, porque o que interessa a ele é isso. Mas isso é um fato, né? A gente está vivendo. Como vocês acham que a tecnologia pode mitigar esses problemas, esses riscos? O que vocês conhecem de soluções que podem ajudar nessas mudanças climáticas que o produtor está enfrentando, mais do que outros setores, né? Todos estamos enfrentando, aí está o apagão aqui em São Paulo para provar que estamos todos enfrentando. Mas o produtor tem isso dia a dia, né? Vocês conhecem soluções que, de fato, mitiguem isso? Ok, vou começar então. Sí, aquí vamos a hablar de algunas cosas. Primero, conectar con el último tema que conversamos. Estamos hablando de sustentabilidad, y sustentabilidad es un tripé que es social, es ambiental y es económico. Muchas veces se habla del ambiental, se habla del social y se esquece el económico. O cara está tocando un negocio. Y como está tocando un negocio, él precisa que sea rentable. Si no, evidentemente, lo que você fez no tem extensión en el tiempo. Todo lo que você faz para tentar mitigar el impacto ambiental de la agricultura tem un doble viés, tres viés. O primeiro, é claro, esse impacto, como você diminui esse impacto ambiental, esse é ambiental. Tem el segundo, que esa solución que él aplique sea económicamente
viable para él. Y tem um terceiro, que é que todo lo que ele vai fazer não pode diminuir a produtividade. Aqui é um elemento importantíssimo. Hoje se fala muito de soluções para tentar diminuir o impacto ambiental da agricultura, mas você não pode esquecer que sua população vai crescer. Vai chegar a 10 milhões em el 2030, se mal não lembro. E também não pode esquecer que tem dezenas de milhões de pessoas no mundo subalimentadas. Então você precisa de mais alimentos. Cuidar do meio ambiente é essencial, mas alimentar é prioritário. Existem muitas soluções, sim, para você mitigar o impacto ambiental da agricultura, e também existem muitas soluções para o produtor se adaptar a essa mudança climática. Aqui, a agricultura precisa mudar, e é uma mudança estrutural que está começando a acontecer. É uma mudança que é tecnológica, com tecnologias agronômicas e também com tecnologias digitais increíblemente nos ajudam, porque você tendo dados consegue tomar uma melhor decisão, tomando em conta não só produtividade, economia de recursos, sino também impacto ambiental. Não vou explicar agora que é a solução da Solinftec, que tem um impacto significativo na agricultura em termos ambientais também, mas tem muito a ver como você usa os recursos. Tem que usar os recursos de maneira mais eficiente. Les voy a dar un dado para que vocês tengan una idea de por qué precisa mudar. Los químicos que se aplican hoy, pesticidas y herbicidas, normalmente la eficiencia es 5%. Você pierde más del 90% de ese químico. Por deriva, porque aplica más químicos, porque lo faz en el momento de daño económico y no en el inicio, etcétera, etcétera. No voy a entrar en técnicas porque no precisa. Para que tengan una idea de cuánto es posible disminuir ese impacto ambiental. Son mudanças estruturais, a indústria está ciente de eso, el ecosistema, mas tem que lidar com o problema de que não pode perder produtividade, porque precisa alimentar o mundo. Essa mudança é gradual. Essas soluções digitais reduzem a necessidade de agrotóxicos, herbicidas? Sim, lo posso explicar de maneira bem simplinha para entenderlo. Não tem nada mais eficiente para controlar grama no campo, la erva dañina, que un cara con una hinchada. Así fue la agricultura en el inicio. El cara, después que tiró la herba, él todo día de mañana entra y tira las 3 que nacieron. Con la tecnología actual y la máquina actual, cara, pesada, super productiva, cara de operar, você não consegue fazer isso. Então você entra no campo quando tem um nível de infestação, um nível de dano econômico, se chama, e precisa aplicar muito mais químico, etc, etc, etc. As tecnologias ajudam enormemente. A combinação de medir, de tomar uma decisão certa e de executar em el momento adequado, mudam isso. E vão a los poucos a mudar. A indústria química e a indústria de maquinárias agrícolas está ciente dessas mudanças e está trabalhando em isso. Mas é um passo de mudança estrutural enorme e vai levar tempo. Eu acho, concordo plenamente com os teus pontos. Acho que tem um fator aí que é super importante, né? Nós, enquanto indústria, como nós trabalhamos esse fator de sustentabilidade, como a gente trabalha esse fator da redução do impacto que os nossos produtos causam versus a necessidade de um mundo com bilhões de pessoas, 9, 10 bilhões de pessoas, pensando na nossa cadeia global. Nós somos, a BASF, enquanto empresa global, a gente trabalha com diversas soluções para que a gente entenda e compreenda não só esse equilíbrio entre aquilo que precisa ser criado, gerado, e aquilo que precisa ser reequilibrado. Em que sentido? Essa plataforma do Charvio, ela nos traz soluções digitais onde a gente reduz em até 60% a utilização de produtos químicos nas lavouras, né? A gente melhora a performance e a gente traz isso em dados. Quanto isso é aberto, quanto isso é oportuno. Pego um comentário do Alex, né? É o crer para ver.
É por isso que uma das nossas maiores preocupações é como que a gente explica isso para o nosso produtor. Como que a gente chega em Lucas do Rio Verde, como que a gente chega no interior do interior, para qualquer que seja o nosso produtor, e traz, olha, a partir de agora, essa tua fazenda, que é uma empresa, a gente tem como controlar tudo isso através de um drone, te dar na sua mão, fazer uma leitura dos seus talhões, da sua terra, do que está acontecendo e o que você precisa fazer. Então, assim, acho que tem grandes oportunidades de nós conseguirmos, a gente não pode crer que as nossas soluções são melhores do que o comportamento de quem vai usar. É o contrário, né? Como o comportamento e a visão de mundo que esse nosso cliente tem precisa guiar os nossos modelos de negócio para que os 950 milhões de euros que a gente desenvolve em P&D anualmente, só no Brasil a gente tem 16 centros de desenvolvimento próximos desse agricultor, próximos do campo, porque a gente tem que desenvolver para ele. Não adianta desenvolver para o Rocha Verá, para o Brooklyn, não adianta fazer isso aqui. E se a gente não estiver conectado no campo, a gente nunca vai chegar nessas soluções ser assertivas, porque a gente vai criar, ok. Mas qual a performance e por que o nosso agricultor brasileiro ou latino-americano vai utilizar, né? Quando eu Desculpa, penso... só queria adicionar uma coisa no que falei, e é o seguinte, o impacto ambiental positivo de uma solução não pode ser o objetivo quando você vai vender ao produtor. Isso é um idealismo. Você tem que vender uma solução que para ele é economicamente atractiva, le va a trazer um benefício, e o benefício ambiental forma parte da solução. Agora, ele la vai comprar porque ele tem um negócio a tocar, pelo benefício econômico. O outro é um idealismo, não vai funcionar. Vitor, a Embrapa, ela tem particularmente uma infinidade de dados aí de 50 anos disponíveis de pesquisa e tudo. A Embrapa tem além desse contato direto com o produtor, tem plataformas digitais que isso fique disponível? Como é que funciona para as pessoas terem acesso a esses dados? É só no dia a dia? Lá na fazenda, só? Realmente, são 50 anos de pesquisa, né? Mas sabe que ensaios, por exemplo, de longo prazo são escassos, né? Então, você tem bases de dados de pesquisa que são pontuais, era de um pesquisador, era de uma unidade, isso não está num padrão, é difícil você acabar utilizando isso de maneira consistente. Então, existe um desafio grande ainda, né? Hoje nós temos uma plataforma que compartilha dados de pesquisa, chama Redap. Então, é uma possibilidade, ela sustenta outras pesquisas, né? Universidades podem utilizar. Nós desenvolvemos uma plataforma para compartilhamento via APIs. Então, dados de pesquisa, modelos, algoritmos, hoje são possíveis de ser compartilhados, utilizados via APIs. O foco não é o produtor, o foco são novos negócios, uma Solinfitec, uma BASF, né, uma AgroGalaxy, por exemplo, né? Inclusive, alguns aqui já utilizam esse tipo de API, né? Então, são estratégias que a gente vem buscando para sustentar novos negócios, né? Para que aí sim o produtor seja beneficiário dessas soluções que ganham capilaridade. A Embrapa, como uma instituição de pesquisa, dificilmente ela busca atender diretamente o produtor rural. Ela precisa sempre de um ente no meio, né? Seja ciência pública ou privada, né? Ou a indústria, para ganhar capilaridade, né? Como a gente falou várias vezes aqui, nosso setor é gigantesco, né? Em perfis, em dimensões, em território, né? Então, para isso é importantíssimo que tenha alguém no meio, né? Que traduza isso na linguagem de quem vai utilizar, em produtos que sejam escaláveis, né? Então, está sempre buscando alternativas de sustentar, seja pesquisa por meio de uma plataforma, como eu comentei, a Redap, né? Seja numa plataforma AgroAPI, que são APIs para novos negócios, né? Então, são sempre esses caminhos que a gente busca, né? Para que essa camada intermediária ela possa estar muito bem suportada. Tá certo. Outro ponto é que a gente falou aqui bastante dessas soluções de porteira para dentro, né? Mas aí a AgroGalaxy, por exemplo, tem pós-porteira, né? O
como é que, o que a gente tem hoje? Porque o produtor tem muito problema de obtenção de crédito, de onde buscar os insumos, o que é melhor, enfim. Porque tudo bem, o técnico foi lá e falou para ele, olha, compre tal coisa ali da BASF, que é melhor. Mas aí ele, ou compre tal tecnologia da Solinftec. Mas onde ele obtém crédito, o que existe hoje para que ele tenha mais acesso, né? Tenha mais acesso a recursos, enfim, é isso. Sim, hoje, quando a gente fala de AgroGalaxy, eu costumo brincar que tem diversos setores dentro da mesma companhia. Numa perspectiva, a gente é quase um banco porque a gente oferece o crédito para o produtor fazer a lavoura dele. Todo mundo fala assim, poxa, mas não tem o plano rural do Brasil que sai, o governo disponibiliza isso? Tem, mas não é o suficiente. Então é uma tendência natural do agronegócio precisar cada vez mais do crédito privado. Então a gente tem um desafio como qualquer outra empresa, e um desafio ainda maior no nosso caso do setor agro, é de como que você vai conceder o crédito adequadamente para cada um desses produtores. Né? Hoje a gente não tem um score, né? Tem várias empresas de outros setores trabalhando nesse score, mas aí tem o nosso trabalho dentro de casa para fazer isso. Ao mesmo tempo, tem uma outra perspectiva que é a solução também de falar assim, todas essas soluções, o que é melhor, que a gente brinca do empilhamento tecnológico no agronegócio. Né? Então a gente tem centros de tecnologia voltado ao agronegócio, onde a gente faz testes e fala assim, olha, se você mistura esse, vai dar um resultado melhor para você. Então a gente tem o time que vai para o campo, que faz essa assistência, e eu brinco, é como se fosse a medicina, é como se fosse o médico falando assim, olha, eu fiz o seu diagnóstico e eu te recomendo esse tipo de tratamento para você ter esse resultado. Ao mesmo tempo, quando a gente olha como companhia, tem uma outra perspectiva que é a commodity. Como comentaram já no começo, né? O produtor ele pensa na soja, ele não pensa no real. Então a gente também tem que conseguir fazer essa tradução, e a gente também faz, de como que ele traduz o preço do insumo, o preço da solução em preços de soja, de saca de soja, onde a gente compra soja, vende soja, para que ele consiga viabilizar o negócio dele. Né? Então a gente faz essa perspectiva. E tem uma outra, que é o que a gente vê em muitos setores aqui, que é o famoso, às vezes, a parte da logística, a última milha. Ele conseguiu o crédito, ele tem a recomendação, ele sabe quais são os produtos que ele vai utilizar, mas ele precisa do produto na lavoura. E a gente precisa ir lá e fazer essa última milha. Então são todos esses elementos que a gente acompanha ao longo da jornada desse produtor para que ele tenha sucesso no final. E qual que é o sucesso dele? Ele vai estar feliz porque ele tem uma produtividade boa, que ele vai ter ao mesmo tempo essa questão do químico que é utilizado. É qualquer um? Não. Vamos trabalhar para cada vez mais ele utilizar menos aqueles produtos com alto impacto, alta periculosidade. Isso a gente também cuida muito, né? Porque é um impacto no meio ambiente que a gente tem que cuidar muito. Hoje vocês, para quem está um pouco mais conectado no agronegócio, tem ouvido falar muito de bioinsumos. Isso é uma tendência que veio para ficar, que é muito complementar às outras soluções e que também a gente fomenta muito. Mas, voltando naquela história, é o ver para crer. É mostrar que de fato funciona para que ele consiga adotar e ter o benefício desse serviço todo, tá bom? Não, voltou. Empresas como a AgroGalaxy, a BASF, assim, também incubam muitas startups, né? E aí você tem uma infinidade delas com projetos muito inovadores. E como é que dá para selecionar o que de fato pode funcionar? Como é que vocês fazem isso? A gente faz um trabalho disso via Instituto AgroGalaxy que a gente tem, que é o que a gente tem dentro da companhia, e é parecido muito com esses pitches de startup. Ou seja, a pessoa se inscreve, mostra qual que é a solução, tem uma avaliação, uma votação, e depois ele fica por um período incubado para ver se de fato aquela solução vai ter o impacto que se propõe, pensando na perspectiva do produtor. Então, como a gente vem falando muito, né? Pensando na cabeça do produtor, o que aquilo vai gerar de valor para ele. Aí sim a gente conseguir pensar numa escalabilidade do negócio. Tá? Caso contrário, vira aquela velha história de, poxa, é uma solução que não tem aplicação. E aí é questionável se a gente deve continuar, embora pareça ser muito interessante.
mas que não necessariamente seja interessante para o produtor rural. Tá? Na BASF a gente tem, e aí eu faço um parênteses aqui, né? Eu estou falando pela BASF Agricultura. A gente tem uma umbrella que é uma holding muito maior. Né? A BASF é We Create Chemistry. A gente tem a Suvinil, a gente tem polímeros para diversas indústrias, como automotivo, etc. E nós temos a agricultura, que pensando nesses sistemas globalmente, a gente tem aqui na América Latina um agro muito, muito forte. E a gente tem uma iniciativa que se chama AgroStart. E além do AgroStart para a BASF Agricultura, nós temos o ONONO para a BASF como um todo. Então, são convites que a gente faz para que a gente, muito similar ao que o Alex falou, porque é um diamante pouco lapidado. E aí eu dou o exemplo aqui desse momento, né, que a gente estava conversando antes. Olha, o mundo de pessoas que tem neste evento hoje, falando de inovação, falando de experiência. E como é que o agro se insere nisso mesmo? Qual que é o interesse nosso em fazer com que o agro de fato se transforme? Eu não vou dizer que é um oceano azul, porque é complexo, a persona é complexa, as dores são diversas, é um ecossistema extremamente amplo e complexo. Mas existem diversas oportunidades que muitos dos nossos gigantes que já estão postos não conseguem abarcar. E é por isso que a gente vê tantas startups conseguindo ser disruptivas o suficiente a ponto de nós investirmos. Porque a gente não consegue chegar lá, mas existem diversos gaps que a gente precisa se unir para, de fato, consolidar um futuro sustentável, orientado para esse agricultor, através de uma performance ainda melhor. E aí eu volto para a tua introdução, Fê. 25% do PIB está aqui. Safra recorde atrás de safra recorde. Tá, não dá para melhorar? Paramos por aqui? O que a gente tem que fazer diferente? A gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente, para que a gente crie soluções que muitas vezes partem daqui e ganham o mundo. De novo, volto para o estudo, 66% dos agricultores pesquisados aqui na América do Sul, principalmente Brasil e Argentina, são os mais abertos a isso. Então aqui eu acho que eu faço um convite. Vamos juntos, temos diversas oportunidades, diversos gigantes que estão disponíveis e que querem fazer essa diferença, querem fazer essa transformação digital e de experiência muito positiva para esse legado que a gente tem de sermos do campo, né? Somos brasileiros, a nossa origem, qual é o nosso legado nisso? É bem pesado, é bem bonito. E até fazendo a brincadeira do Oceano Azul, eu tendo a dizer que é o Oceano Verde. Ele tem muitas oportunidades, mas ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vamos falar nós da cidade, tá? Ali, quando a gente vai para o agro, de fato, o meio ambiente importa. Não é somente plantar árvore, é de fato ir lá e cuidar da floresta, é de fato cuidar das nascentes, porque tem lugares que faltam a água porque não foi cuidada a nascente. Então você tem que fazer toda a vegetação ao redor para você recuperar aquela nascente e disponibilizar a água para o meio ambiente. É você conseguir converter de fato o pasto em lavoura e não ter que desmatar para você gerar essa oportunidade que tem. Tem um tema que é nascente, que está começando e tem muita discussão ainda para acontecer, que é o mercado de crédito, de carbono. O mercado de crédito de carbono vai ser bilionário, mas com qual ângulo que a gente ataca essa discussão no agronegócio? Tem uma série de discussões ainda que estão tendo que ainda está muito aberto isso. Mas aí, de novo, é um oceano verde de oportunidades, com muita coisa. E ao mesmo tempo a gente pode até brincar o verde porque ainda não amadureceu. Tem muita coisa ainda para se criar, sabe? Para se fazer nesse negócio. Fernando, deixa eu fazer um comentário só. Claro. Tem uma característica sobre a Agtex, né, que você puxou sobre startups, né, como que vem atuando, que as startups que atuam dentro do agro, em geral, são startups que são sustentadas por tecnologia, né? Isso talvez seja uma característica diferente de outros setores, onde a gente vê algumas disrupções rápidas no modelo de negócio. E ali, não, ali você tem que sustentar em tecnologia, mostrar resultado, uma safra, 2 safras.
três safras, né? E aí, o que a gente percebeu como Embrapa, nós não somos especialistas em negócio. Então a gente buscou parcerias, né, para que a gente pudesse conectar essas startups aos nossos pesquisadores, às nossas soluções, aos nossos dados, né, dando esse respaldo técnico, científico, para que essas soluções pudessem ser ainda mais robustas, né? Então essa acho que é uma característica do nosso setor, que é um pouco diferente das demais, principalmente quando a gente olha para dentro da propriedade, né, o ciclo que isso demanda para comprovar um resultado, né, e que essa conexão com a academia, com institutos de ciência e tecnologia, elas são fundamentais, que auxiliam essas deep techs, né, do agro a se sustentarem e trabalharem no longo prazo, né. Esses tiros curtos, né, é difícil a gente ver dentro do agro, né, são coisas de ciclos mais longos realmente. É preciso mais tempo. Tudo no agro são ciclos muito longos, né? A gente tem pouquinho tempo, então eu queria que vocês, cada um, comentassem, por favor, se vocês acham que pode existir algum tipo de política pública que possa ajudar a fomentar a tecnologia no campo. E também queria pedir já para vocês fazerem umas considerações finais, pensando nessa visão de futuro da inteligência artificial, da tecnologia para o agronegócio. Pode ser? Quer começar, Selma? Políticas públicas evidentemente siempre son importantes. Eu posso dizer que nos últimos 2 anos tenho notado um interesse crescente por apoyar las tecnologías digitales para o campo. O BNDES lanzó 2 líneas, uno InnovaCredit 4.0 y tiene una línea de servicios tecnológicos que es muy nova. Incluso eles apoyan en las propias Agitec como la NOSA para desenvolver esas líneas de crédito, oleando un poquito a apoyar la entrada de la tecnología en el campo a partir de que el ciclo realmente de adopción de ellas es relativamente longo. Mas evidentemente falta muito por fazer. Acho que área importante que está verde, bien verde, es el tema del seguro agrícola y las tecnologías digitales pueden ayudar mucho. Porque imaginen, les voy a colocar un ejemplo, imaginen una coledora de algodón, funciona, vale 3 millones de reais, funciona 30 días al año. Las otras 11 meses está parado. Y el seguro, tú podrías hacer un seguro alto cuando él está en un campo con un alto riesgo de incendio, funciona en un campo de algodón, y bajo cuando está parada en un galpón. Entonces, ahora tendría que monitorarla para poder la empresa de seguro conseguir hacer eso. O sea, tecnología puede ayudar mucho en esa parte de seguros. Con relación a, bueno, voy a hacer consideraciones finales. Acho que yo quería simplemente reforzar que si la transformación que comenzó con el arado y después pasó por la mecanización, por la biotecnología, las tecnologías agrícolas sustentadas en tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, tomada de datos y robótica van a mudar realmente la agricultura. Es un camino que comenzó y no tem vuelto. Sobre políticas públicas, né, a gente acompanha uma série delas aplicadas ao agro, algumas de muito sucesso, algumas nem tanto sucesso, né? Mas acho que ela tem uma característica fundamental, que permite que você ganhe uma grande capilaridade, né? E ela tem um momento para acontecer, tem uma maturidade para acontecer. Isso requer, às vezes, algumas décadas até você chegar numa política pública realmente consolidada. A gente tem trabalho de zoneamento de agrícola e risco climático, né? 3 décadas de trabalho, e hoje você vê que é utilizado, né? E está ligado a crédito, está ligado a seguro, né? Principalmente no recurso que vem do setor público, né? Então é uma política estável, né? Mas não é fácil mantê-la, né? Você vê uma política do RenovaBio sendo aplicada, né? E um grande case, né, de como a gente trabalha biocombustíveis, como a gente trabalha sustentabilidade, como a gente trabalha carbono dentro do setor agropecuário, né? Mas todas elas são sustentadas por ciência, né? E elas começaram não do nada, né? Começaram de uma demanda de mercado, né? Trabalho de pesquisa, vai sustentando até ganhar escala com a agência reguladora presente, com o setor privado presente, com todo mundo entendendo que é benefício compartilhado, né? E aí se aplica e ganha escala. A gente tem bastante
oportunidade, né? E aí talvez se conecte com a visão, né, da pergunta IA, machine learning, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Tudo que a gente puder trazer dados para decisões mais assertivas, né, e confiança entre atores dentro das cadeias produtivas, né, eu acho que é relevante, né? E as técnicas de análise de dados, né, IA como um todo, né, sustentam isso, permite que você consiga analisar grandes massas, né, e trazer bons insights para a tomada de decisão assertiva, né? E se a gente consegue implementar essa lógica e traduzir isso em políticas, a gente consegue talvez antecipar alguns pontos, né, que hoje estão pingando por aí, né? A gente olha o lado de estabilidade, o lado de como a gente trata desmatamento, o lado de como a gente trata rastreabilidade, né? Então, tudo que a gente puder trazer de dados, de análise adequada, de confiança entre os atores e implementar políticas de maneira antecipada, né, talvez nos auxilie a continuar sendo relevantes, né, ou talvez ou ainda nos posicionar ainda melhor no cenário nacional e internacional. Tá ótimo, obrigada. Alex. Bom, acho que quando a gente fala de políticas públicas, não indo um pouco mais além, é pensar em infraestrutura. Tá? Então a gente sofre os mesmos desafios como todo setor. Infraestrutura logística, capacitação de pessoas que vêm de uma melhor formação acadêmica das pessoas, tá? E assim vai, que a gente sabe dos desafios que a gente tem de Brasil. Quando a gente fala de inteligência artificial e tecnologia, acho que tem essa questão de você dar mais confiabilidade e informações para o mercado. Acho que um exemplo que vai acontecer muito próximo com rastreabilidade é a questão de blockchain. Você precisa conseguir identificar onde as coisas estão sendo cultivadas, como estão sendo cultivadas para fazer a entrega no mercado consumidor. Isso vai acontecer por um mercado externo que a Europa já está exigindo e não tem como fugir. Tá? Então, vai ser por aí e daqui a pouco vai entrar mais a inteligência artificial. E aí, para quem está mais nesse tema, dados não estruturados ao jogo. Tá? Imagem, voz, conseguir pegar informações científicas para você conseguir predizer algumas coisas. Mas, como eu disse, né, não é aquele algoritmo simplinhos que você faz no laptop. Você vai precisar de alguns cientistas ali especializados para desenvolver isso daí. Bom, para falar de política pública, para falar de investimento e para onde a gente vai, já unindo com esse fechamento, Fê, eu acho que a gente comentou, né? O maior produtor de café do mundo é o Brasil, o maior exportador é a Alemanha. O maior produtor de laranja é o Brasil, o maior exportador de suco são os Estados Unidos. É sobre isso. Eu acho que nesse grande ecossistema existem várias coisas que a gente traz de dores, mas de grandes oportunidades. Quando eu penso, e vocês falaram aqui também de infraestrutura, cara, por que não somos nós? Os maiores produtores e exportadores? Of course. Claro. Como que a gente faz? Ou o que a gente precisa para, de fato, trabalhar esse elo? É um pouco da minha visão, minha mesmo, a respeito disso. Mas nós, enquanto instituições privadas, públicas, nós temos um dever. Nós temos esse legado a gente precisa levar. A gente precisa desenvolver e está nas nossas mãos. Não importa se são pequenas empresas, fintechs, agtechs, etc., ou gigantes. Se a gente consegue olhar de uma maneira holística, se a gente consegue olhar de uma maneira performática e suportar, existem muitas oportunidades que a gente tem que ter no agro. E eu digo como brasileira, apaixonada pelo campo. A gente estava brincando, né, Alex? Tem um negócio botina. Aqui a gente está aqui bonitinho, né? Na beca, tá tudo bem, vamos falar, vamos brincar, mas o jogo acontece na terra. O jogo acontece nos 50 graus, sensação térmica do forninho, entendeu? E é ali que está a beleza. E é ali que a gente consegue colocar o agro é tech, o agro é pop, o agro é lindo. E ele é esse oceano verde. Amei, Alex. Vou usar vou copiar com orgulho várias vezes. Então, eu acho que é um chamado bem positivo, um chamado bem humano para que a gente se una e faça cada vez mais essa transformação positiva. Tá ótimo, gente. Muito obrigada pela participação, obrigada pelas considerações de vocês. Foi um prazer estar aqui.